Bom dia, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, um ótimo dia para vocês, ligados aqui no Acorda Vascaínos, oferecimento da 1xBet, a 1xBet que é parceira aqui do canal Ave Mais. A 1xBet que é uma empresa que patrocina grandes clubes pelo mundo, grandes competições, é uma empresa séria e que, olha, se você ganhar, eles vão pagar rápido, vão pagar fácil, não tem problema, não tem jogo ruim com a 1xBet. Você usa a palavra AVE+, e você consegue dobrar a sua aposta, fazendo a primeira aposta, colocando lá R$80. Vamos lá, você vai para 160. Aí você tem um dinheirinho legal para você gastar da melhor maneira. 1xBet, parceira do canal AVE+, e também dos canais Atenção Vascaínos. Eu sempre ouvi a máxima de que um grande time começa com uma grande defesa. Você precisa ajustar o seu sistema defensivo primeiro. Muitos treinadores, e eu ouvi isso uma vez do Joel Santana, o grande Papai Joel, o homem da prancheta, que você começa a ajustar o seu time de trás para frente. Mas é claro que existem exceções de times que são tão bons, times que têm uma capacidade ofensiva tão grande, que você consegue fazer com que o time, mesmo sendo defensivamente frágil, consiga compensar com a capacidade que o ataque tem. Mas é um risco, claro que é um risco. Você ter uma defesa sólida, uma defesa bem montada, uma defesa capaz de suportar grandes adversários, é um caminho muito mais estreito para você chegar à vitória. Porque você pode ter, por exemplo, apenas um grande atacante, e depender desse único atacante para conseguir vencer, para conseguir chegar. E se você não tem uma defesa que o sustente, como é que você vai fazer? Eu ontem à noite no News trouxe números assustadores das duas últimas temporadas do Vasco. A 21 e a 20. Duas temporadas para a gente esquecer em termos de sistema defensivo. Alguns jogadores foram muita decepção, como por exemplo os jovens Lucão e Ricardo Graça, de quem se esperava alguma coisa. Foram jogadores que levaram para casa uma medalha olímpica e que o torcedor do Vasco não quer ver nem pintado. Lucão, então, era um jogador que se esperava muito como goleiro e nada. Você tem o Ricardo Graça, que da mesma forma teve várias oportunidades de jogar, tudo bem, algumas vezes, como em 2020, jogou até pelo lado direito, porque é canhoto, mas eu acho também isso muito tolo, porque eu consigo ver, por exemplo, no Atlético Mineiro, o Júnior Alonso jogando pelo lado esquerdo e o Godin, quando pode, joga pelo lado direito. Não tem problema, eu acho que quando o jogador é bom, a mesma coisa, o destro jogando do lado esquerdo. Mauro Galvão jogou ali durante muitos anos, Ricardo Rocha foi quarto zagueiro, jogadores de perna direita que jogam do lado esquerdo. Eu acho que quando o jogador é bom, ele consegue se adaptar a essas funções. E o Graça foi uma decepção física, psicológica principalmente, um jogador muito instável na questão de cabeça. Você teve o Leandro Castan talvez como grande símbolo dessa debacle. Ele chega em 2018 para o Vasco, salva o Vasco naquela reta final e faz um ótimo campeonato. Em 2019 ele é o comandante daquele time, apesar de que no jogo mais emblemático da temporada, o 4-4 contra o Flamengo, ele não está em campo, joga o Ricardo Graça exatamente. Mas o Castan, controverso e líder e reivindicador, acaba trazendo para ele uma carga muito negativa e sai do Vasco de uma maneira muito triste. Não fez boas partidas, quando estava bem fisicamente conseguia sustentar, mas o tempo chegou. E o Castan, que foi um grande zagueiro, principalmente no Corinthians e na Itália, terminou muito mal no Vasco. Chegaram os novatos para o ano passado, Zeca, campeão olímpico, uma tragédia no Campeonato Carioca bem, o Campeonato Brasileiro muito mal, começou errando naquele jogo com o Operário. Veio também o Vanderlei, goleiro, que até o Vasco brincou à época, o Vasco contratou um goleiro holandês, o Vanderlei, e foi um grande fracasso, porque apesar do início até bem também, foi muito mal depois, não conseguindo manter uma dinâmica de jogo. Depois ainda chegou o Fernando Diniz, o que prejudicou mais ainda, porque o Diniz gosta de um goleiro que saiba jogar com os pés, e isso ele é uma nulidade. Foi isso que o fez sair do Santos, inclusive,
quando o Sampaoli foi para lá e trouxe o Everson, goleiro que era do Ceará, que hoje está no Atlético Mineiro, levou para o Santos exatamente para isso, porque esperava um jogador que saísse com os pés. E o Vanderlei acabou perdendo a posição. Enfim, vieram alguns outros menos votados, como Hernando, como Valber, enfim, uma tragédia, uma grande tragédia, as 2 temporadas do Vasco. Tivemos o Henrique na lateral esquerda, um lateral obreiro, mas que não tinha muita versatilidade. E aí a gente vai passando de ano em ano com times que tinham Cáceres na lateral direita, o paraguaio, Danilo Barcelos na esquerda, enfim, jogadores que não nos deixam grande saudade. E eu também fiz questão de lembrar que o Vasco já teve grandes defesas. A mais famosa de todas, pelo menos da minha geração, a Cássio, Paulo Roberto, Donato, Fernando e Mazinho. Mas também como não lembrar de Acácio, Luiz Carlos Vinck, Marco Aurélio Quinones e Mazinho, a defesa campeã brasileira em 89. Para os mais velhos, a Barreira do Inferno, que eu lembrei até no News ontem, com Mazzaropi, Orlando, Abel, Geraldo e Marco Antônio. Eram times que tinham jogadores que marcavam forte, que tinham o prazer de, como no norte-americano basquete falam, defense, quando o time vai ser atacado, o torcedor grita nas arenas da NBA, defense, tinham esse prazer, porque o defensor ele tem que ter esse prazer, essa alegria de marcar, essa vontade de tirar a bola, essa vontade de ganhar do adversário, principalmente do atacante, que é o mais famoso, é aquele que mete o gol, conseguir botar no bolso, enfim, é uma alegria, é uma satisfação. Claro que não tinha como hoje essa coisa do goleiro faz uma defesa, o zagueiro salva uma bola e ele vibra, não tinha essa presepada, eu considero isso uma grande besteira. O jogador tinha um prazer pelo prazer de ganhar, pelo prazer de estar junto, de cumprimentar o companheiro, brigavam muito. E acho que isso tem faltado muito nos últimos anos ao Vasco. É muito emblemático as reuniões de amigos, né? Eu acho que todos os jogadores, esses que eu coloquei, foram grandes amigos. O Divan, por exemplo, deve muito ao Mauro Galvão até hoje. Era um jogador que veio do americano e o Mauro Galvão fez com que ele subisse. Carlos Germano esteve nessa defesa, como teve na defesa campeã brasileira também, que tinha Valber de lateral direito e Felipe, e depois teve o Wagner na final da Libertadores, a mesma formação com o Divan, Mauro Galvão e Felipe. Enfim, jogadores crescem, mas é claro que eu tive a oportunidade de acompanhar isso de perto. O pau comia. Mauro Galvão gritava com todo mundo, brigava com todo mundo. Carlos Germano era um goleiro que, apesar de mostrar uma certa frieza, mas ele estava sempre presente, estava sempre ali. Felipe se impunha pelo futebol, pelo talento, como era Mazinho, que era um jogador mais caladão, mas que se impunha pelo talento. Às vezes você defende tão bem que você não precisa ficar gritando, mas você tinha símbolos como, por exemplo, Fernando, que era um zagueiro vigoroso, mas era um jogador técnico. Abel, que era um zagueirão rebatedor, mas jogava muito futebol. Enfim, defesas que marcaram a história do Vasco, que tem na sua trajetória nomes como Barbosa, como Bellini, grandes jogadores que marcaram história no Vasco. Então eu acho que a defesa ela é fundamental e eu gosto de times que arrumam bem as suas defesas. Sempre gostei de trabalhos de treinadores que montavam defesas sólidas, firmes, porque uma defesa sólida ganha campeonato. Não há nenhuma dúvida disso. Uma defesa que é pouco vencida, ela consegue levar o time à colocação melhor, porque mesmo que você ganhe de 1-0, você ganha. Porque se você não tomar gol, você empata. E é ponto ganho, às vezes não é ponto perdido, dependendo das circunstâncias. O que acontece esse ano com o Vasco, e a capa desse vídeo de hoje, eu procurei uma foto exatamente essa, em que o Juan Quinteiro está discutindo com o Anderson Conceição e com o Thiago Rodrigues de forma áspera, de forma ríspida. Por quê? Porque eu acho que essa questão de reunião de amigos, de que não é parceiro, é cria da base, não. Isso é um jogo importante, profissional, é o Vasco, é um clube que tem gigantesca torcida, que exige demais, então precisa ter atenção. É o Juan Quinteiro, que no lance em Muriaé recebe uma bola nas costas e o Anderson Conceição não vai cobri-lo, esporro. É reclamar do Thiago Rodrigues, que na defesa caiu para trás. Enfim, essas situações precisam ser ajustadas. E eu acho que isso é um diferencial que pode ser grande para o Vasco. Mas não quero fazer nenhum juízo de valor. Por quê?
Porque fazendo essa pesquisa, eu peguei uma reportagem do Diário Lance de 2020, que dizia lá, a defesa do Vasco bate recordes. No Campeonato Brasileiro, o Vasco tinha tomado pouquíssimos gols, mas era o início de campeonato. O Vasco tinha começado bem, tinha vencido o Sport, tinha vencido o São Paulo, tinha vencido o Ceará, lembra? Foi aos poucos, tomando poucos gols, e no final foi a quarta defesa. Eu acho que você precisa dar continuidade, acho que você precisa dar confiança e, acima de tudo, você precisa ajustar um time, porque hoje uma defesa não é composta apenas por goleiros e zagueiros e nem volantes, é pelo time todo. Todos precisam participar, todos precisam estar juntos nessa busca pela bola, por essa ocupação de espaço, por essa dificuldade para o adversário. O time que pensa uma defesa apenas com seus postes, com uma linha defensiva de 4, é um time que está fadado a perder. Porque assim como você defende com muitos, você ataca com muitos. E a superioridade numérica, se você não conseguir equilibrar com os seus meias e atacantes participando diretamente, você vai perder o jogo. Por mais que a sua defesa seja sólida, é difícil para um lateral segurar um ponta ou um meia que cai pela ponta e um lateral que não é marcado pelo seu ponta ou pelo seu meia que faz o papel de ponta. A colaboração hoje, ela é única e a vaidade precisa estar de lado na cabeça desses jogadores. Todo jogador precisa marcar, todo jogador precisa ser operário, todo jogador, por mais importante craque que seja, tem uma função. Mesmo que a função, sendo craque como ele é, seja ficar um pouco mais desgarrado para chamar a atenção de um zagueiro, porque aí você tem equilíbrio. Porque se deixarem você isolado também e o seu time for esperto e meter a bola para você, você vai ter superioridade. Então, até no posicionamento tático, não necessariamente a marcação, a briga, mas a ocupação de espaços. Você, se nunca viu um treino, é básico o treinador bom sempre gritar: perdeu a bola, todo mundo atrás dela. É estar atrás da linha da bola. É você perder a bola lá na frente e vir atrás. O bom time é aquele que recua bem, que recompõe bem, que consegue manter as suas linhas. Fechando em 4, fechando em 4, fechando em 2. Em muitas vezes, fechando em 5 atrás. Com 5 à frente. Sem ninguém na frente. Esse é o melhor time. Sempre tem alguém desgarrado aqui e desses 5 também um desgarrado para se juntar ao meio num possível contra-ataque. O Vasco consegue nesse momento, mas tudo bem jogando contra equipes frágeis, esse tipo de posição. Mas a gente vê o campeonato e a gente começa a enxergar que não é essa tragédia toda. Porque o Fluminense, por exemplo, que ontem eliminou o Vila Nova, tomou 2 gols do Vila aqui. O Palmeiras, que eliminou a Juazeirense, que nos eliminou, tomou 2 gols da Juazeirense, no primeiro jogo e no jogo de ontem. Então, os times estão hoje muito mais armados, muito mais espertos, tirando os times que realmente são muito frágeis, para conseguir furar as defesas, para conseguir sobrepor, às vezes, um time muito talentoso. Então eu acho que o trabalho que está sendo feito no Vasco é um bom trabalho defensivo. Eu cheguei a dizer, depois do jogo em Muriaé, que o Vasco é um time desequilibrado porque não tem uma defesa tão sólida, um meio-campo muito inoperante em termos de criação e um ataque quase nulo, que faz muitos poucos gols. Acho que a defesa ainda está um pouco mais à frente. É uma defesa que tem pelo menos 2 zagueiros firmes. O Quinteiro é um zagueiro baixo, mas é um zagueiro firme, que não é um zagueiro rápido, mas tem, pelo lado esquerdo, o Anderson Conceição, que é um jogador de muita potência física, que tem uma bola aérea muito boa. A crítica ao Edmar, que é uma crítica ofensiva, talvez tenha que ser repensada exatamente porque o esquema de manter atrás. O Gabriel Dias deu uma entrevista ontem, que a gente trouxe também no News, de que ele realmente não é um lateral que avance todo, apesar de que às vezes vai, mas tem muito mais a orientação do Vasco ter uma linha de 4 atrás. Porque o Gabriel Dias, que já jogou de zagueiro, o Quinteiro, o Anderson Conceição e o Edmar, são jogadores altos, que tem atrás um goleiro que para mim é o grande esteio desse time, é a melhor contratação. É um jogador que tem muitas valências boas debaixo do gol, muitas capacidades em termos de força, em termos de agilidade, enfim, tem muita situação positiva, tá? Tem muita valência que traz a ele a confiança do torcedor. Para quem viu o Fernando Miguel, para quem viu o Lucão, para quem viu o Vanderlei, Thiago Rodrigues, é um sopro, é uma cabeça, né, diferente.
Tudo bem, tem o lado do marketing, tem o lado da promoção, mas é bom goleiro. É um goleiro bom com os pés, o que o futebol moderno exige. É um goleiro bom com as mãos, que falha como qualquer outro, mas é um goleiro firme, é um goleiro seguro. E o que é importante, nas horas decisivas, tem salvado o Vasco, como salvou contra o Vila, como salvou contra o CRB, como salvou contra a Ponte e como salvou contra o CSA, logo depois do gol do Vasco. O CSA teve uma chance, ele tira com o pé uma defesa dificílima. Então, nós temos um sistema defensivo que eu não quero fazer muito oba-oba, mas é um sistema defensivo que me parece estar equilibrado e é muito importante quando você repete. Acácio, Paulo Roberto, Donato, Fernando e Mazinho. Mazzaropi, Orlando, Abel, Geraldo e Marco Antônio. Carlos Germano, Wagner, Odivan, Mauro Galvão e Felipe. Você começa a repetir, é porque a coisa está dando certo. Você tem uma variação na lateral esquerda, mas você repete Thiago Rodrigues, Gabriel Dias, Juan Quinteiro, Anderson Conceição e Edmar. Você já começa a repetir, tendo o Yuri Lara também como um volante importante para dar esse equilíbrio. Então, eu acho que a gente tem que ficar esperançoso desse sistema defensivo. É o sistema defensivo dos nossos sonhos? Não, não é. Acho que esse sistema defensivo na Série A ia sofrer muito. Mas para a Série B, consegue. Acho que o Vasco tem um sistema defensivo forte, bom no alto, bom na disputa, bom no 1 contra 1 e que pode nos dar alegrias, pelo menos nessa questão de não tomar gols e brigar para somar pontos. Ou empate, ou então vitórias que precisam ser melhores. O ataque sim precisa melhorar. O ataque sim precisa ganhar corpo para que esse time fique um pouco mais equilibrado. Até os atacantes e meio-campistas têm ajudado bastante na marcação. Você vê Gabriel Peck, você vê Figueiredo, você vê o próprio Raniel dando um cheirinho, o Nenê que corre muito. Você tem jogadores ajudando. Por isso a defesa, o sistema defensivo, que não são só os 4 e o goleiro, mas o sistema defensivo como um todo, o time tem defendido bem. Talvez essa forma de jogar com 4 atrás faça com que o Zé Ricardo crie condições desse time chegar um pouco mais à frente. Talvez com 2 meias, para o time ter mais posse de bola, 2 atacantes, a coisa possa melhorar. Vamos esperar. Hoje eu vou estar à tarde no CT Moacir Barbosa com o técnico do Vasco, Zé Ricardo. Faço questão de entender como é que o Zé Ricardo está vendo esse time do Vasco, como é que ele está tentando equilibrar mais essa equipe. Quero saber do Palácio, quero saber se ele vai poupar o Nenê, se vai ter uma variação em termos do Edmar e do Riquelme, dependendo do adversário. Enfim, a gente vai tentar bater um papo com o técnico Zé Ricardo, a quem eu critico como CNPJ, como empresa, como treinador. Como CPF, Zé Ricardo é uma figura que realmente faz bem ao Vasco, por ser um cara do bem, ser um cara correto, ser um cara trabalhador. Mas não dar bem no trabalho não quer dizer que a gente ache que por ser muito bom é aquilo que eu digo. Eu não quero ninguém para casar com a minha filha que seja treinador. Eu quero apenas que ele seja um bom treinador. E 2 informações para a gente encerrar. Daqui a pouco a gente vai dar uma divulgada. A gente vai fazer o nosso AVCast amanhã, o nosso podcast, com um grande mestre meu, minha inspiração no rádio esportivo, querido Heraldo Leite, que durante muitos anos foi âncora da Rádio Tupi, onde eu praticamente comecei em rádio, e hoje é âncora da Rádio Globo, vai contar muitas histórias, vai falar das relações de jornalistas com jogadores, contar causos do rádio, contar causos da imprensa, falar hoje desse jornalismo que tanto se critica, dessas mídias sociais que hoje ganharam, e a gente pede a você que fique ligado no AVCast, porque você pode ganhar, sim, você pode ganhar, curtindo o AVCast. O Emerson Rocha vai explicar no Bom Dia, essa camisa aqui, ó, do nosso paredão. Thiago Rodrigues, camisa assinada, fiz questão de buscar com o Thiago para a gente fazer essa promoção e você vai ganhar essa camisa provavelmente na live de segunda-feira. Mas a gente vai dar instrução tanto no Bom Dia Gigante de hoje como no Avenirs à noite para você entender como é que você ganha essa camisa aqui, ó. É a camisa oficial mesmo, com todos os patrocínios, tá aqui, ó. Camisa do Thiago Rodrigues, goleiro do Clube de Regatas Vasco da Gama. Ok, turma? Daqui a pouco tem o Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha, à tarde tem um boletim a ver com a Jéssica Dias. E à noite eu volto com muito prazer para trazer as notícias do Vasco no Avenirs. Tchau.